Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, filhos devotos do Padre Pio. Este é o programa Padre Pio. E hoje eu vou comentar com vocês uma carta linda que o Padre Pio escreveu aos 29 anos, né? E que em 1916 ele escreveu essa carta. E é uma carta que nos ajuda muito nos momentos de sofrimento, se nós soubermos ver as provações, os sofrimentos que Deus nos manda desta forma, como o Padre Pio via e como o Padre Pio escrevia para o seu diretor espiritual, o Padre Agostinho. E é uma coisa, ele escreve isso aqui no final de janeiro de 1916, ou seja, 29 anos. E o que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, antes dessa carta, é para ver o tipo de dimensão que ele dá para o sofrimento, para as provações, para as noites escuras da alma. Quem via o Padre Pio mal podia imaginar o que ele passava. Quem o via sempre animado, disposto, fazendo a obra do hospital dele, atendendo pessoas 14, 15, 16 horas na confissão, livrando do pecado. Ninguém sabia, no entanto, o que ia dentro daquela alma. A menos que o diretor espiritual pedisse para ele contar, como fez numa carta que ele mandou no mesmo mês de janeiro de 1916 para o Padre Pio. E o Padre Pio, então, está respondendo a ele. É uma carta absolutamente linda. E eu vou começar a leitura, mas antes eu queria pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo, colocassem o seu like, e que aqueles que estão chegando agora inscrevam-se no nosso canal, porque a inscrição no nosso canal, pela primeira vez, quando você chega e você aciona o sininho para você poder ser avisado dos novos vídeos, imediatamente o seu nome será incluído na missa da próxima quinta-feira, na missa de súplicas ao Padre Pio, que é rezada toda semana para aqueles que são membros do grupo Filhos Devotos do Padre Pio, e aqueles que quiserem fazer parte desse grupo, saber mais sobre esse grupo, poderão, aqui embaixo na descrição desse vídeo, poderão ver o link para ter acesso ao grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Bom, isso posto, eu vou começar a ler essa carta, que é uma carta tocante. Eu a li há pouco, antes de começar essa gravação. Eu diria que ela falou tanto para minha alma que eu nem consegui fazer a abertura. Olá, amigos, um pouco com aquela minha alegria, que é o meu modo de ser, naturalmente. Mas eu começo essa carta aqui muito pensativo, né? Muito meditativo. Eu vou ler com vocês, vou compartilhar com vocês essa carta e vocês vão ver como é que nós choramos à toa pelos probleminhas que nós temos, como é que nós transformamos em tempestades quando a gente faz pequenas coisas, acontecem, sei lá, o sujeito leva uma martelada no dedo, aquilo para ele parece que é uma enormidade, um sofrimento. Como é que Deus mandou para ele aquela provação, aquela coisa, né? Martelada é modo de dizer, às vezes é um amigo que nos trata mal, é um amigo que nos faz algo que nos humilha, é um problema de um parente, um irmão, um tio, a mãe, um filho. O que é isso perto dos sofrimentos dilacerantes de alma que tinha o Santo Padre Pio? Aquele santo que estava sempre alegre, sempre sereno, sempre pronto para atender alguém, sempre pronto para atender uma alma, né? Sempre pronto para libertar uma alma do pecado. Aquele homem que não tinha sossego, que não tinha descanso. No entanto, ele se vê obrigado a escrever ao diretor espiritual dele,
E ele escreve assim, olha só a elevação de linguagem. Eu vou até ler devagar para vocês, para nós degustarmos juntos. Ele diz, meu caríssimo Pai, que Jesus esteja sempre com o Senhor e lhe dê claro conhecimento do meu verdadeiro estado interno atual, do qual venho lhe falar. Amém. Aproveito os brevíssimos instantes nos quais me é permitido entrar em mim mesmo, tomar consciência do meu estado desolador e transcrever nesta carta aquilo que consigo. Olha só, o estado de provação era tal que ele não sabe nem se ele conseguiria descrever na carta aquilo que ele sentia. A minha alma, há tempos, está imersa dia e noite na alta noite do Espírito. Vocês lembram que Santa Teresa tinha isso, São João da Cruz também, né? São provações que Deus permite ao santo, onde de repente eles se viram numa escuridão total, numa escuridão espiritual. Aquilo que antes para ele era claro, como a luz do sol, aquilo que para ele antes era amor de Deus, ele sentia o amor de Deus, de repente Deus se afasta. E a hora que Deus diz, agora eu quero te provar, agora eu quero saber quem você é, eu quero saber se você só me ama na hora do consolo, na hora das alegrias, na hora que eu lhe dou graças, na hora que eu lhe faço milagres, ou se você me ama no meio da escuridão, no meio da angústia, no meio da tempestade. Então olha o que ele diz, a minha alma há tempos está imersa dia e noite na alta noite do Espírito. As trevas espirituais duram longuíssimas horas, longuíssimos dias e frequentemente semanas inteiras. É assim que Deus trata seus santos. Quem estiver reclamando, muita dificuldade, a minha vida era serva, olha, talvez você devesse agradecer, porque Deus está te preparando para o céu. Já que estou nessa noite, eu não saberia dizer se me encontro no inferno ou no purgatório. Os intervalos nos quais desce um pouco de luz em meu espírito são muito fugazes. Quando tento me dar conta do meu ser, sinto-me em um instante cair nesse cárcere tenebroso e instantaneamente perco a memória de todos os favores que o Senhor me concedeu tão largamente a minha alma. Quer dizer, ele entra numa tal escuridão, num túnel negro, onde ele não vê a luz no fundo, né? Que ele até perde a memória dos momentos que ele teve em que Deus se fez presente, que Deus lhe deu consolos, etc. É terrível, isso é impressionante, é uma descrição. Santa Teresinha tem muito disso nos seus manuscritos autobiográficos, e a gente vê que se nós quisermos ser santos, e nós todos temos obrigação de ser santos, porque aquele que diz, não, eu sendo um bom católico tá bom, eu não quero ser santo. Eu ouvi um teórico que uma vez existe uma pessoa que se aproxima da mesa da comunhão sem a intenção de ser santo, comete pecado contra o primeiro mandamento. Não quer dizer que a pessoa tem a obrigação de ser santo, mas ela não pode ter a decisão de eu vou ser um bom católico, não vou pecar, né? E vou para o céu. Não, ela está cometendo um pecado tremendo, porque todos nós fomos chamados a ser santos. E ser santo tem essas coisas. Então, quando ele entrava nesse cárcere tenebroso, ele dizia, né? Ele inclusive perdia a memória dos favores que Deus tinha concedido a ele. Adeus às delícias com que o Senhor a inebriava, a alma dele. Ele trata muitas vezes na terceira pessoa a alma dele. Onde está o prazer que ela gozava com a divina presença? Tudo desapareceu de seu intelecto, de sua alma, e um contínuo deserto de trevas, olha que impressionante essa imagem, deserto de trevas, de abatimento, de insensibilidade, é a terra natal da morte, a noite do abandono, a caverna da desolação. Aqui está a pobre alma, distante de seu Deus,
e sozinha consigo mesmo. Quer dizer, de repente ele sentia como se Deus não existisse, que não tivesse uma parte de Deus. É uma coisa impressionante. Isso aqui dá para nós termos ideia do que foi a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Recentemente, na Semana Santa, ainda nós pudemos contemplar isso, falar sobre isso. O que era essa agonia no Horto das Oliveiras, a ponto de nosso Senhor Jesus Cristo suar sangue. Aqui dá para ter uma vaga ideia. Contínuo é o suspirar da alma sob o peso dessa noite que a envolve completamente. Penetra por inteiro, mas ela se vê incapaz de pensar não só nas coisas sobrenaturais, mas também nas coisas mais simples. Quer dizer, a alma fica bloqueada, ela não consegue ver Deus, mas ela não consegue também resolver as coisas mais simples. Tudo para ela é uma carga tremenda. Muita gente, às vezes, chora por pouco, né? Você lembra daquele caso que o Padre Pio estava esperando foi atender uma moça na confissão, ela vivia chorando, ele falou, mas por que você chora tanto, né? Agora a gente entende, ele tinha autoridade para nada na vida. Sua vida é uma maravilha. Isso sim é sofrimento, é dificuldade. Então ele não conseguia, a alma dele se via incapaz de pensar não só nas coisas sobrenaturais, mas também nas coisas mais simples. E quando a alma está a ponto de alcançar um só raio da divindade, rapidamente todo tipo de luz desaparece de seu olhar. Quer dizer, na hora que ela pensa que vai aparecer alguma coisa, algum consolo, algum alívio, desaparece tudo da frente dela, né? Todo tipo de luz desaparece. Sem vontade de sair de si, esforça-se em amar, mas em um instante, meu Pai, fica dura e parada como uma pedra. Pensa em se ater à lembrança de algo que possa consolá-la, mas tudo é inútil. Até as lembranças de algo, das coisas boas, daquelas graças primeiras, né? Torna-se tudo inútil para o consolo. Quer dizer, Deus, quando dá uma aprovação, dá mesmo para os santos. Não quero ser santo, porque senão vou ter isso aqui. Calma. Deus dava essas provações, mas dava graça. Por exemplo, o fato dele poder explicitar isso assim, escrever isso assim, mostra que ele conseguia enxergar a alma dele até o fundo. Deus, ao mesmo tempo que estava provando, ao mesmo tempo que estava colocando ele na escuridão, estava dando uma luz fantástica, mas ele, mesmo escrevendo isso, ele não sentia a luz. Ele então pergunta na carta, não é um estado pavoroso? Entretanto, não é tudo, meu Pai. O que aumenta ainda mais o meu tormento é lembrar vagamente algumas vezes de ter em outros tempos conhecido e amado aquele mesmo Senhor que agora me parece não mais conhecer nem amar, como aquele que é para mim um desconhecido, um ausente, um estrangeiro. Meu Deus, que coisa impressionante. Eu não consigo não ficar arrepiado com isso. Vou então esforçando-me a encontrar, ao menos nas criaturas, os traços daquele que a minha alma deseja. Mas quem pode dizê-lo? Eu não mais reconheço a imagem habitual daquele que me abandonou. Quer dizer, a sensação de abandono, como se Deus tivesse abandonado ele. É justamente aqui que a alma, vencida pelo medo e pelo terror, não sabendo mais o que fazer para encontrar o seu Deus, vai exclamando, queixando-se com o seu Senhor, meu Deus, por que me abandonastes? É o que nosso Senhor gritou, Eli, lama sabachthani, né? Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Na hora que ele estava na cruz. Então, o Padre Pio sentia a mesma coisa, meu Deus, por que me abandonaste? Que medo horrível, ele continua aqui, que medo horrível. Ninguém, nem mesmo o eco, responde no vazio que é o que ela sente dentro de si, que a alma sente dentro de si. Mas nem mesmo aqui a alma se dá por vencida. Ela tenta mais uma vez novos esforços, mas sempre em vão. Olha só, aqui tem uma grande diferença. Ele não se dava por vencido. Ele tentava um esforço, mesmo assim
não resolvia, mas ele tentava, né? Então o pessoal que chora, tudo me acontece, só me dá desgraça, parece que quando as coisas estão indo bem, de repente tudo se desatarrar. Quando parecia que eu estava curado, fico doente. Quando parecia que eu estava alegre, eu fico triste. Me aparece uma desgraça para ficar triste, chorar. Não pode abandonar. Não pode abandonar todo o esforço. Ele diz, ela tenta, minha alma tenta mais uma vez novos esforços, mas sempre em vão. Sente então de vir cada vez menos o entusiasmo. Sente cessar toda a sua força. Vê todos os sentimentos de piedade adormecerem totalmente. Quer dizer, os sentimentos de oração, de piedade, adormecem, desaparecem. Então ele continuava rezando, mas sem nenhum consolo. Mas nunca parou. Afastada de seu esposo, dilacerada até nas partes mais recônditas, ela, a alma, não sabe mais o que fazer nessa noite altíssima. E o que aumenta o meu suplício é que esses males intoleráveis parecem querer durar eternamente. Quer dizer, a pessoa tem a impressão de que aquilo nunca vai acabar, ainda que no dia seguinte ela tenha uma graça de consolo tremendo. Mas na hora, a sensação que ela tem é de que não tem fim. A pobre alma não vê fim para essa horrível miséria. Um muro de bronze parece fechar-me para sempre nesse horrendo cárcere. Você vai dizer, poxa, podia estar lendo uma história mais bonita do Padre Pio, um milagre que ele fez, alguma coisa de bilocação, do discernimento das almas. Não, nós temos que ler também isto, estas provações, o modo guerreiro, como ele enfrentava as provações, né? Como deve ter sido duro para ele escrever essa carta para o diretor espiritual, como foi duro, mas ao mesmo tempo mostra como ele vivia a provação. Esse mesmo padre que, se fosse interrompido enquanto estava escrevendo aquela carta, tinha um olhar bondoso, um olhar sério, um olhar complacente, um olhar severo, um olhar calmo para quem o interrompesse. E pronto para livrar aquela pessoa do pecado. Se alguém batesse na porta e dissesse, o senhor pode me ouvir em confissão? Ele estava sempre pronto. E vivendo interiormente na alma esta tremenda dificuldade. São tantas e tão agudas as penas que sinto que não saberia diferenciá-las daquilo que poderia sofrer se estivesse no inferno. Ele não consegue imaginar que o inferno fosse pior. Ao contrário, e me seja permitido dizer aqui, nesse estado deve-se sofrer ainda mais por causa do amor com que se amou o Criador. Ou seja, o amor que eu tive por Deus foi tal que isso aumenta o meu sofrimento na hora que ele se afasta. Diz que o pior sofrimento do inferno é o fato da pessoa ter noção de que ela nunca verá Deus. Nunca verá Deus e eternamente ela passará por aquele sofrimento. Aí sim é eterno. Aí não tem pausa, não tem refresco, não tem nada. Mas prossigamos, diz ele. Já que está no ápice desse martírio, parece-me que a alma está a ponto de buscar consolo ao pensar que no fim ela deve necessariamente sucumbir sob o peso de tais dores, pois é de fato impossível suportá-las mais tempo, as dores. Mas, viva Deus! Ó, com exclamação, viva Deus! Porque o pensamento da imortalidade, que resiste ao próprio inferno, apresenta-se rapidamente diante dessa alma perdida, que está por perder-se. Ela sente então que ainda dá forma a um corpo vivente e está para invocar a ajuda de alguém. Pouco depois, sente-se sufocar por seu grito. E aqui a minha língua torna-se muda e não consigo dizer e não digo o que se está operando dentro de mim. Meu Deus do céu. São de fato coisas novas. Não há, ele estava com 29 anos, eu falei, olha só, então isso aqui era exatamente, era um comecinho só do que ele ia passar na vida espiritual. Né? Que coisa bárbara. Onde é que está? Não digo isso, são de fato coisas novas e não há linguagem que possa retratá-las.
e só digo que se está aqui no ápice das dores e não sei se agrada ou não ao Senhor. O Senhor Deus está com S, não é o diretor. Quanto a mim, procuro amá-lo e o quero, mas nessa noite de obscuras trevas, o meu espírito cego vai errando no destino, o meu coração é dissecado, as forças são abatidas, os sentidos extenuados. Meu Deus, quando eu leio isso e penso aqui na minha relíquia, onde tem o sangue do homem que passou tudo isso, né, embebido naquele tecido que é um fragmento da luvinha dela. Meu Deus, que coisa impressionante, né? Vou me debatendo, suspiro, choro, lamento-me, mas tudo é em vão, até que, abatida pela dor e sem forças, a pobre alma se submete ao Senhor, dizendo: Nomea, ó dulcissimi Iesu, sede tua voluntas fiat. Aqui não tem a tradução, vou fazer uma tradução macarrônica, mas diz assim: não a mim, ó doce Jesus, mas faça-se a tua vontade, ou seja, não faça a minha vontade, faça-se a tua. É o auge do heroísmo. Isso aqui é o auge do heroísmo. Uma alma chegar nesse ponto, sofrer nesse ponto, e ainda dizer para Deus: em todo caso, faça-se a vossa vontade, não a minha. Santa Teresinha tinha uma frase maravilhosa que já me fez suportar coisas tremendas, se Deus quer, eu quero. Se Deus quer, eu quero. Estou sofrendo, está tudo errado, dores, doenças. Se Deus quer, eu quero. Santa Lidivina, que é uma santa medieval, alemã, se não me engano, ela sofria doenças tremendas. E um dia estourou na cabeça dela 2 chagas brutais que sangravam muito, etc. Logo as irmãs chamaram um médico, e o médico disse assim: a senhora tem 2 chagas graves. Ela disse: que pena que são 2, se fossem 3, eu estaria honrando a Santíssima Trindade. No dia seguinte, quando ela acordou, uma 3ª chaga tinha se instalado na cabeça dela. Quanta gente tem coragem de fazer isso, hein? Eu não tenho, vou ser bem honesto, não tenho. Devia ter, mas não tenho. Né? Aqui ele está dizendo isso. Santa Teresinha dizia a mesma coisa. Se Deus quer, eu quero. Aqui está, continua a carta, aqui está, ó meu caríssimo Pai, colocado a nu o meu interior. Gostaria de buscar socorro no Senhor, mas sei muito bem que ninguém pode dar-me alívio. No Senhor aí, no caso, é o diretor espiritual. Gostaria de buscar socorro no Senhor, mas sei muito bem que ninguém pode dar-me alívio para essas angústias tão profundas que eu mesmo não consigo expressar e ninguém é capaz de compreender a menos que as tenha provado. Meu Deus! Então nós estamos aqui fazendo uma meditação, nós estamos lendo a descrição do próprio Padre Pio, mas nós não fazemos ideia do que seja. Essa que é a grande verdade. Ele está dizendo aqui para o diretor espiritual dele. Recebi a sua carta e não sei esconder do Senhor a surpresa, ou melhor, a minha aflição diante de certas perguntas que me foram feitas. Aí eu não saberia dizer o que foi que o superior disse para ele, que tem aumentado ainda as aflições. Sinceramente, digo que muito chorei. Seja feita a divina vontade que assim quer me provar. Também o pobre Jó, permitindo-lhe Deus, recebeu amarguras e não consolações de seus amigos. Olha lá, ele aqui está falando diretamente do diretor espiritual, quer dizer, o diretor espiritual me mandou uma amargura. Não quer dizer que ele, diretor espiritual, tenha feito alguma coisa ruim para o Padre Pio. Pode ter transmitido alguma notícia ruim para ele, quando ele foi, por exemplo, proibido de celebrar a missa em público, proibido pelo Santo Ofício, de várias coisas, falar em público, né? Imagina como isso foi comunicado a ele e o que ele sentiu. Compreendo que o caso não vai ad rem. Não sei traduzir isso aqui, mas só Deus sabe o que se passa em mim. Aquilo que escrevi em Foggia, aquela alma, é verdade, mas enunciar aqui os nomes não me é permitido. Se nos reencontrarmos,
irei dizer tudo. Isso aqui é alguma coisa se referindo à carta que o diretor espiritual tinha mandado a ele. Agora olha que impressionante isso aqui. É o final. Já está acabando, pessoal. Nunca confiei em mim mesmo e posso dizer, diante da minha consciência, que nunca dei um passo sem o conselho de alguém. Atenção, pessoal que sabe tudo. Os tais que não preciso de conselho de ninguém, eu toco barco, eu sei o rumo que eu tenho que dar na minha vida, eu tenho o controle da minha vida. O Padre Pio não tinha. E o Padre Pio nunca deu um passo sem o conselho de alguém. E ele diz, eu posso dizer em consciência que nunca deu um passo sem o conselho de alguém. E sobre certos passos, especialmente já dados, de novo os retornei, pedindo sempre novas luzes às várias pessoas que encontrei. Mesmo quando ele recebia, mesmo quando ele resolvia seguir novamente certos passos que já tinha seguido, ele pedia conselho novamente para outras pessoas. Isso aqui não é uma alma insegura que não sabia o que fazer, não. Isso aqui é uma alma humilde, que tinha humildade suficiente para saber que ela podia errar, que ela podia dar um passo errado, sendo o Santo Padre Pio. Estou desgostoso por ter de reenviar ao Senhor a bondosa caridade que me enviou, porque será muito difícil eu poder celebrar por um mês inteiro, sem interrupção, em virtude do meu atual estado físico. Provavelmente o padre tinha encomendado para ele 30 missas, alguma coisa assim, e ele tinha medo de não conseguir rezar sem interrupção, por causa do estado físico dele, que era tremendo, né? E isso, às vezes, são 30 missas, chamadas missas gregorianas, que se encomenda para um sacerdote, ele tem que rezar durante 30 dias seguidos por uma alma, por alguma coisa assim. E aqui me dá essa impressão, lendo aqui. Termina, que o bom Jesus recompense o Senhor e o oferente principal, ou seja, a pessoa que estava pedindo as missas, seja quem for, ele nem sabia quem era, por tão oportuna caridade, que o bom Jesus recompense o Senhor e o oferente principal, seja quem for, por tão oportuna caridade. Abençoe-me fortemente a todo momento, que Jesus esteja sempre conosco. Maravilha de carta, maravilha de carta. Enfim, eu deixo com vocês o resto dessa meditação. Vamos tentar pensar nisso no dia de hoje, nas dificuldades que nós tivemos no dia de hoje, nas moções que nós tivemos de fazer o bem, de fazer algo bom, de fazer um apostolado. Pensar nisso, mesmo que nós estejamos com dificuldade, aridez, na noite escura da alma, onde tudo parece que vai dar errado, onde parece que Deus está longe, Deus não está ouvindo, eu estou pedindo uma graça e não estou sendo atendido, vamos pedir essa força de alma do Santo Padre Pio e pedir a bênção dele, principalmente para que ele nos faça de nós filhos protegidos dele. E assim eu me despeço, pedindo a vocês todo tipo de oração, sacrifício, enfim, tudo que puderem fazer para que o nosso apostolado siga adiante, 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 e não pare. Já estou olhando aqui para a minha direita para apertar o stop e livrar vocês dessa gravação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e